Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula dessa semana. Vou começar aqui fazendo a correção com vocês, exercício da página 42 e 43, tá? O da 41 é resposta pessoal. Bom, temos um mapa aqui global mostrando o processo de desertificação, então vocês teriam que analisar aqui o mapa para poder responder as questões abaixo, ok? Então vamos lá, qual é o título do mapa e qual fenômeno ele se refere? Bom, o título do mapa é Mapa Global da Vulnerabilidade à Desertificação. Então, esse mapa aqui está mostrando os lugares que sofreram um processo de desertificação, perderam aí os nutrientes do solo, os solos que começaram a ficar, de certa forma, mais áridos, né? Então, está se referindo ao quê? À desertificação e a impossibilidade do surgimento aí de vegetação, certo? Cite 10 países afetados pela desertificação. Então, poderíamos citar aí, olhando aqui, o Brasil, a parte do Nordeste está sendo afetada, não só o Nordeste, né, mas pega até uma parte aqui da Centro-Oeste, algumas regiões do Sul da África, algumas regiões na África Central, né? Então, aqui, se fosse citar país, a gente poderia colocar Brasil, Estados Unidos, Rússia, Marrocos, Tunísia, Chad, Austrália, Ucrânia, Arábia Saudita e Índia. Tem outros, tá? Aqui são alguns. Como o processo de desertificação pode afetar a nossa vida? Bom, gente, quando o solo fica desértico, perde seus nutrientes, né, se torna árido, esse solo fica impróprio para se plantar, para praticar agricultura. Então, acaba influenciando sim a agricultura, a vida das pessoas que moram naquele local, ok? Pessoal, se a resposta aqui estiver muito rápida, pausem o vídeo, podem copiar aí a correção, tá? Na apostila de vocês. Bom, pessoal, de correção é isso. Nós vamos dar início agora à nossa aula da semana. Vamos falar sobre classificação e formas de relevo. Bom, observando essa imagem, a gente consegue perceber claramente que temos áreas de planalto, ó, montanhas, planície, que é uma parte mais baixa, depressão, que é uma área mais baixa ainda, né? E a depressão absoluta, que é a área mais baixa, até mesmo que o nível do mar, certo? Então, quando a gente fala de relevo, eu estou falando de tudo que está ao nosso redor, tá? É o lugar que nós estamos. A gente consegue observar melhor o relevo quando a gente está viajando de carro, a gente consegue observar melhor. Nas cidades, às vezes, fica um pouco difícil, né? A gente consegue perceber, às vezes, o lugar que a gente mora, quando a gente observa, assim, consegue ver de longe uma igreja, uma área mais alta, tá? Tudo isso são as ondulações e normalmente costumam ser áreas de planalto, tá? O local que a gente vive, aqui o noroeste, né, do estado de São Paulo, ele costuma ser muito áreas de planalto, mas também temos muitas áreas de depressão, tá? Que a gente vai ver certinho cada uma delas. Bom, montanha. O que é uma montanha? Pessoal, eu não vou ler tudo com vocês, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou explicar o significado, vocês podem grifar aí o que vocês acham importante. Se quiser pausar o vídeo, copiar a explicação pode ser também, fica mais fácil depois, tá? Montanha, ela é classificado qualquer tipo de relevo acima de 3.000 metros de altitude, tá? Logo, no Brasil, nós não temos montanhas, porque o ponto mais alto que a gente tem é o Pico da Neblina e ele tem 2.000 metros, 993 de altura. Ou seja, ele quase poderia ser uma montanha. Mas no decorrer do tempo ele vem perdendo o seu tamanho e devido a isso ele é considerado apenas uma serra, tá? Bom, então as montanhas, pessoal, elas podem ser classificadas de várias formas. Essa daqui dá pra gente ver que é uma montanha muito alta porque ela tem a presença de neve, tá? E pontiaguda. Isso classifica um relevo recente, tá? Toda vez que é uma montanha pontiaguda. Por quê? Ela não sofreu ainda o processo de erosão, tá? Quando ela sofre erosão, ela vai ficando mais arredondada, que vai saindo os fragmentos. O calor, a chuva vai fazendo com que ela perca fragmentos. É um processo que demora milhões de anos, então a gente não consegue observar, tá? A nossa vida é muito pequena perto
do tempo aí que tem essas formas de relevo. Então, essa é a classificação de montanha. Essa imagem é do Monte Everest, um dos mais altos do mundo, na verdade, mais alto do mundo. Tem quase 9.000 metros aí de altitude, certo? Pessoal, a gente usa o termo nível do mar, porque o nível do mar costuma ter altitude zero. Então, a gente usa o nível do mar como referência, tá? Planalto. Bom, o termo planalto, a gente costuma usar aí para áreas geralmente onduladas, tá? Por isso que eu falei que aqui a nossa região é uma área de planalto. Se a gente observar, a gente consegue ver ondulações, áreas mais altas, áreas mais baixas, né? Então, isso são planaltos, certo? Alguns planaltos importantes aí, temos o Altiplano Boliviano, o Planalto do Tibete, que foram formados aí entre grandes cordilheiras, mas no Brasil temos vários outros. Aqui no Planalto, pessoal, isso é um planalto, tá? Dentro da classificação de planalto, nós vamos ter as chapadas também. Isso é uma chapada. Olha, observem porque o nome chapado parece uma chapa de tão reta, né? Bem retinha, e tem essas erosões aqui do lado que a gente vai chamar de escarpas, tá? Essa área aqui, ó, tá vendo? Que já sofreu degradação. Essa imagem é da Chapada dos Guimarães, um lugar muito bonito. Temos também as planícies. Planície, pessoal, a palavra já fala, plano, tá? Então é uma área baixa, é uma área plana e normalmente é no nível do mar, tá? Essas áreas costumam ser áreas que às vezes alagam. A gente tem como exemplo aqui, ó, o Pantanal. Essa imagem é do Pantanal, é uma área de planalto, plana, não tem ondulações e fica alagada uma boa parte do ano, certo? A altitude aí de 0 a 100, mais ou menos, vai ser considerado aí um planalto, certo? Outras regiões muito importantes também vão ser áreas de planalto, como, por exemplo, a nossa floresta amazônica. Na verdade, a Amazônia, de forma geral, ela é uma área de planalto, tá? Tem algumas áreas de... planalto não, planície, desculpa. Tem umas áreas de planalto, mas a maior parte da Amazônia, ela é planície. Ela é altitude baixa, tá bom? Vamos ter também as depressões. Temos dois tipos, pessoal, de depressão. Temos a depressão relativa, que é uma área mais baixa do que as áreas que estão ao seu redor, que é o tipo de depressão que a gente mais vai ter no Brasil, tá? Por exemplo, aqui dentro da nossa área de planalto, a gente pode ter uma área mais baixa, que a gente chama de depressão. E temos o outro tipo de depressão, que é a depressão absoluta. Essa depressão, ela vai ser abaixo do nível do mar, ou seja, ela é bem mais profunda, tá? Então, temos esses dois tipos aí. Só lembrando, pessoal, que no Brasil, as duas formas de relevos que nós mais temos são os planaltos e as depressões, tá? Temos muitas depressões no Brasil. O último mapeamento feito no Brasil, a gente conseguiu ter essa definição aí e foi feito por Jurandir Ross, tá? Um geógrafo super importante aí. Essa imagem, pessoal, é no Mar Morto, em Israel, que a gente vai ter aí uma das depressões absolutas mais intensas aí do mundo. Olha que interessante, pessoal. Unidades morfoestruturais do Brasil. Esse mapa aqui é um mapa mostrando o relevo, tá? O que está em verdinho são as depressões, o que está em amarelinho as planícies e o que está em laranja é o planalto. Observem, pessoal, que o planalto vai ter em grande parte do Brasil, ó, o estado que a gente vive é a área de planalto e depressão. Observem que a planície, ela vai ser principalmente, ó, no litoral, perto do litoral, tá? E as depressões predominam, tá? Grande parte da Amazônia, da região norte, região nordeste também, muita área de depressão, certo? Bom, com base nesse mapa, vocês vão fazer essa questão aqui abaixo, essas questões, tá? Vou explicar um pouquinho o relevo submarino também, tá? Para vocês poderem aí fazer as atividades que tem na sequência.
Relevo submarino nada mais é, né, do que o relevo que a gente tem embaixo do oceano. Então, existe um relevo embaixo do oceano. Embora a gente consiga observar só o limite das águas, mas tem todo um relevo. Olha aqui, ó. Aqui tem uma fossa, uma área mais profunda. Aí aqui tem uma cadeia oceânica, que é uma montanha, né? Tipo uma montanha, uma área mais alta. Então, esse tipo de relevo, pessoal, é mais por curiosidade. Não vou cobrar de vocês em provas, nada disso, tá? Só é importante vocês saberem que embaixo do oceano a gente tem também um tipo de relevo. E não é exatamente tudo igual. Vai ter áreas mais profundas, áreas menos profundas, vai ter oscilações, até porque lembra que a gente já estudou que embaixo do oceano a gente tem muitos vulcões, né, ativos, tá? Aqui são os nomes, ó. Plataforma continental, talude, bacia oceânica, todos esses nomezinhos aqui explicados aqui, tá? Podem fazer a leitura desse textinho. E aqui tem uma outra atividade, ó. Vocês vão explicar essa forma de relevo, então dá pra ver que é uma serra, né? E foi construída em várias casas, irregular, né? E vocês vão falar aí o que vocês conseguem observar na imagem. Então, é isso, pessoal. Isso é para fechar, para finalizar a nossa apostila do segundo bimestre. Relevo é muito importante vocês saberem, é algo que vai estar caindo aí em prova, vestibular, até quando for prestar vestibular costuma cair essas questões de relevo, tá? Só lembrando, revisando, a gente viu sobre montanhas, planalto, planície, depressão. E no Brasil nós temos os 3 tipos, né, exceto as montanhas, ok? É isso, pessoal. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp. Tenha uma boa aula.